Oi, eu sou o Wycliffe. Eu sou o menino do acidente. Não posso dizer quase nada. Estava inconsciente, não sabia do que estava acontecendo. As únicas coisas que eu lembro é que no sábado, no dia, era DBV por um dia. Eu só lembro desse sábado à noite. E a partir de domingo, segunda, eu não lembro mais de nada. No dia 30 de abril de 2024, manhã, de terça-feira, nesse dia foi algo assim que ele começou a agir de forma diferente. E ele pediu para mim fazer o café dele, o café da manhã antes de ir para o trabalho. Quando ele pegou a bicicleta dele, eu estava na pia lavando louça. Aí ele abriu a porta e ele falou assim: "Mãe". E ele falou "mãe" e não falou mais nada. Ficou aquele silêncio assim de 4 a 5 minutos. E aí depois desse tempo de 4 a 5 minutos, ele olhou para mim novamente e falou assim: "Tchau, mãe". Eu falei: "Filho, vai com Deus". E eu fiquei aqui em casa e ele pegou a bicicletinha dele e saiu. Quando se passa uns 15 a 20 minutos, eu ouvi o SAMU. Quando eu ouvi o SAMU, o meu coração começou a ficar apertado. Eu fiquei assim, com aquela angústia, me perguntando: será que é meu filho? Ele vinha aquela pergunta repetidamente: será que é meu filho? Aí eu terminei de lavar minha louça, peguei a moto e saí. Quando eu chego lá, tinha muita gente, tinha muito sangue no chão. O SAMU já tinha acabado de sair. E no meu coração falava assim: ora. Não sei porquê, eu parei a moto, eu orei. Eu quero pedir que tu tenha misericórdia de quem sofreu esse acidente, porque essa pessoa perdeu muito sangue. E era o meu filho e eu não sabia. Eu liguei a moto novamente e fui. Só que meu coração todo ficava com aquela angústia: será que meu filho chegou no trabalho? Será que ele está bem? E aí quando eu cheguei na porta do meu trabalho, veio aquela vontade assim: olha o grupo dos moradores. Ver se alguém colocou alguma notícia, alguma foto. Nossa, quando eu peguei o celular, que eu abri a foto, era o meu filho. Eu falei: meu Deus, meu filho sofreu um acidente. E eu fiquei ali. Eu chorava muito. Consegui entender o que tinha acontecido com ele. Porque, eu digo, pela foto a gente vê meu filho tá morto. E nesse momento eu entrei em desespero. Eu ligava pro meu esposo, eu ligava e ele não me atendia. Naquele dia, como de costume, eu saí muito cedo. Eu trabalho de mototáxi, na correria do dia a dia. E eu estava vindo e 2 ambulâncias do SAMU passou por mim. E aí a minha rota eu passei por aqui. Quando eu cheguei naquele momento ali, perante aquele sangue derramado, eu perguntei o rapaz da borracharia e ele disse assim: olha, rapaz, aconteceu um acidente com um rapazinho aí. Ele vinha de bicicleta e um rapaz veio numa moto aqui na contramão. Ele vinha em alta velocidade e ele voou o quebra-mola e pegou o rapazinho aí da bicicleta. E quando eu olhei pro lado, tava a bicicleta dele toda quebrada, E eu reconheci que era a bicicleta do meu filho. Eu não conversei mais, bateu aquela angústia no coração e de repente eu saí desesperado para o hospital. Que aí eu me lembrei que aquelas 2 ambulâncias que eu tinha passado no caminho, uma era meu filho dentro dela. E aí eu saí correndo para lá. Quando eu cheguei lá, eu não vi ele.
o médico só falou para mim assim: vai lá e faz a ficha dele. E aí eu fui para a recepção e nesse momento minha esposa me ligava, só que eu não atendi o celular. Foi no momento que eu terminei lá, ela chegou. E eu cheguei ali no hospital, meu esposo já estava lá, e eu angustiada, aquela angústia, querendo ver ele, querendo ver, saber como é que ele tá, querendo pegar nele. O médico veio falar com a gente. E aí ele: olha, o caso do filho de vocês é grave, ele não tá bem, ele quebrou a costela dele, ele furou o pulmão e fraturou o maxilar e quebrou o crânio dele. E aí ele ainda complementa ainda, né? Ele fala: olha, ele chegou aqui, ele não tinha vida, a gente teve que fazer reanimação, né? Dar aquele choque nele para ele voltar. E graças a Deus o meu filho voltou. E foi de manhã, umas 8 horas da manhã, um acidente dele. E estava só eu e meu esposo. E começou a chegar os irmãos da igreja. Muitas pessoas saíram do seu trabalho para ir lá ficar com a gente, nos apoiando, orando. E o pastor Adriano Alves foi bem humanizado com a gente, né? Passou o dia conosco ali no hospital, nos dando apoio. Vários irmãos da nossa igreja também deixaram o seu trabalho e foram lá nos apoiar. À tarde a gente foi visitar ele, que o médico deixou nós ver um pouco. Mas ele estava todo coberto. Um médico, ele falou: olha, se vocês querem ver o filho de vocês vivo, vocês têm que tirar ele daqui. A nossa luta era agora o leito. Como conseguir esse leito? Eu digo, nós não temos dinheiro para nós levar para um hospital particular. Através dos grupos de orações, pessoas foram sendo tocadas, né? Ver se conseguir esse leito e a ambulância para nós ir para Marabá. E conseguimos o leito para o Wycliffe. O Wycliffe passou uma noite e um dia aqui no hospital. No outro dia, 5 horas da tarde, nós fomos transferidos para lá. O incrível como que Deus trabalhou na nossa vida, porque o acidente foi em abril. Em janeiro, Deus já estava preparando para este momento. O meu esposo foi para Marabá, lá para o encontro de coordenadores, e lá ele encontrou um pastor amigo nosso, de muitos anos, o pastor Leandro Daquel. Ele estava sendo pastor fora do Brasil há mais de 10 anos. E aí, quando eu soube da notícia do acidente do Will, que ia ser transferido, a primeira pessoa que eu pensei foi o pastor Leandro. Eu liguei para ele e ele disse: irmão, não se preocupe. O que ia ser transferido, a primeira pessoa que eu pensei foi o pastor Leandro. Eu liguei para ele e ele disse: irmão, não se preocupe. E aí ele disse que já tinha cuidado de tudo. Conversado com os irmãos do quilômetro 7. Tinha ajeitado a igreja para nós ficar. E minha esposa foi com o Wycliffe. Quando chegou no hospital, tinha um irmão esperando já. Muitas pessoas nos ajudou para a gente conseguir esse leito. Pessoas que eu nem conheço pessoalmente, eu não sei quem são essas pessoas, mas Deus usou elas naquele dia. E o irmão foi lá no hospital, falou: irmã, vocês podem ficar aqui na minha casa, podem ficar na igreja. Eu fui com o meu filho para lá. Quando eu cheguei lá no hospital, o médico me chamou lá e olha, o caso do seu filho não é fácil, é um caso gravíssimo. E ele foi transferido porque ele precisava fazer a cirurgia na cabeça. De 98% da cabeça dele tinha um coágulo cerebral. E o neuro fala assim: vamos esperar até amanhã. No outro dia, meu esposo chegou e nós ali naquela luta e angústia, né? Tem dia que eu não consegui receber o boletim. Porque eu olhava para o Wycliffe, aqueles aparelhos,
aquele barulho de tanto aparelho ligado nele, eu ver pro meu filho, eu falar, ele não se mover. Eu pegar nas mãozinhas dele, ele não reagir em nada. Os neuro nos chamou lá na sala e ele foi muito claro, ele falou assim, olha, a gente não pode dizer para vocês que seu filho vai voltar a andar, porque como atingiu o cérebro dele, né, o crânio dele quebrou, que afundou. A gente não garante que ele vai voltar a andar, ou ele não vai lembrar de vocês, não vai lembrar o nome dele. E eu ficava lá preocupada com ele, preocupada com minha filha. Depois de uns dias que eu fiquei com a irmã, que a gente voltou, né, para casa dela, tudo que eu fazia às vezes me lembrava dele de alguma forma. Porque meu irmão para mim é a melhor pessoa na minha vida. Então, às vezes pensar em perder ele me deixava angustiada, mas eu sentia que Deus ia fazer com que ele voltasse. Mas Deus, ele é muito sábio, porque Deus enviou as pessoas certas, pessoas de tantos lugares que estavam orando pelo meu filho, sem a gente nem conhecer. O pastor Leandro Daquel, gente, passou 10 anos fora e justo no ano do acidente do meu filho, ele é transferido para Marabá. E a igreja que nos acolheu lá, a Igreja Nova Aliança, na Nova Marabá 2, fica próximo do hospital. Eu falei assim, gente, como que Deus é maravilhoso. O pastor Adriano falou assim, Lu, Deus permitiu que esse acidente acontecesse, mas Deus também, ele cuidou de tudo. E realmente Deus cuidou de tudo. Porque o meu filho estava com 2% de chance para sobreviver. Eu orava muito a Deus, eu decidi enquanto meu filho estivesse ali. Eu jejuava um dia sim, um dia não. Uma noite inteira eu fiquei orando. Eu falei, Senhor, devolve meu filho. Eu tô cansada. Falei, Deus, não importa se meu filho se devolve ele com vida ou sem vida, eu só quero meu filho de volta. Eu não tava mais aguentando. As noites sem dormir. Às vezes a gente recebia aquele boletim sem nenhuma esperança dele voltar a conviver conosco. Quando eu fui pra onde minha mãe estava, em Marabá, eu estava tentando, né, ser mais forte, porque como eu tinha essa convicção, essa esperança que ele ia voltar, eu tentei ser mais alegre e, sei lá, tentar distrair eles daquele lugar, daquela situação que eles estavam passando. Que eu também estava, mas não era muito como eles estavam. E o irmão levou a minha filha lá em Marabá. E ela, cansada também, né? Mãe, eu quero ir pra minha casa. Com 16 dias já, meu filho em coma, sem nenhum sinal de nada, de reação, de nada. Os médicos decidiram tirar a intubação dele e fazer a traqueostomia. E depois da traqueostomia foi, graças a Deus, foi algo assim que o Wycliffe foi só melhorando. Muitas pessoas orando por nós. Nós jejuando, dia sim, um dia não. E Deus ouviu nossas orações. Depois que ele fez a cirurgia, ele foi só melhorando. No dia que eu entrei, nos 20 dias que completou, o Wycliffe estava sentado numa cadeira. Até os enfermeiros eles estavam impressionados com ele. E minha vontade foi de voltar correndo, né, para chamar a mãe dele. Foi uma felicidade muito grande a gente ver ele ali, né? Quando eu entrei, ele estava escrevendo. Nesse mesmo instante,
A gente ficou muito feliz por ele estar assim, sentado. A gente vê ele mexendo com as mãos. Quando eu perguntei, você sabe quem eu sou? Nossa, ele apertou a minha mão no sábado. A igreja sempre fazendo junto panela para mim e meu esposo, a gente não comprar comida no sábado. E eu enxergava isso como Deus cuidando de nós, porque foi o que ele fez. Depois que meu filho saiu da UTI, ele foi para o centro de reabilitação, onde ele foi aprender a andar novamente, a sentar, a comer. E minha consciência só foi voltar quando eu estava descendo no elevador. Estava em rumo à recuperação. Uma semana depois de recuperação, eu ganhei alta. 25 dias, alguém que estava com 2% de viver ganhou alta. Nossa, foi... Eu entrei em contato com a escola e falei, fala pra mim, eu queria que ela fosse a primeira pessoa a saber, né? Eu estava tendo aula ainda, então eu fui para a escola e já estava quase indo embora. A coordenadora veio na minha sala e me chamou. Falou que o meu irmão já estava vindo para casa e eu fiquei muito feliz naquele dia. Foi a melhor sensação. Tipo, que eu estava certa, que ele ia voltar. Hoje nós vamos dormir todo mundo em casa. Pra mim, assim, não tinha preço. A gente está reunido, nós 4, novamente. Em vez de sair no carro da funerária, eu saí pela porta da frente do hospital. Chegando aqui, estava o povo do Alto da Boa Vista 2 para me receber. Isso foi de muita alegria para o meu coração. E para alguém que só tinha 2% de viver, a única cicatriz que eu tenho é da cirurgia da traqueostomia. Alguém que quebrou o cérebro, perfurou o pulmão, quebrou uma costela, teve pneumonia. A única cicatriz que eu tenho é da traqueostomia. Hoje, para quem olha pro Wilker, pensa que nunca aconteceu nada com ele. Eu sou muito grato a Deus pelo que Deus fez, esse milagre na vida dele. Muitas pessoas pensaram que eu ia morrer, mas eu estou aqui para provar que eu sou um milagre. E o Deus que me curou é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.